Notícias. Economia. Saúde. Variedades. Mundo do trabalho. Giro sindical. Contraf. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Nosso Contraficast está de volta e hoje a gente volta a falar sobre um assunto que é muito importante a gente manter vivo no pensamento, na consciência das pessoas, que é a alta taxa de juros que a gente tem no Brasil. A taxa de juros determinada pelo Banco Central, a taxa Selic, ela está em 13,75%. Eu estou aqui com a Vivian Machado, que é economista do DIEESE, para falar justamente sobre essa taxa de juros. Como é que ela interfere na vida da gente? Então, Vivian, primeiro, obrigado por você fazer essa conversa com a gente aqui, falar sobre a taxa de juros. Taxa de juros está em 13,75%. Eu, brasileiro, trabalhador, como é que isso me afeta? Olá, André, obrigada. Eu que agradeço o convite. A taxa de juros, ela é a referência para as demais taxas cobradas pelo sistema financeiro. Como que ela afeta? Ela afeta a vida das pessoas a partir do momento que ela encarece financiamento imobiliário, ela encarece financiamento dos veículos, ela encarece todas as taxas de juros, cartão de crédito, qualquer empréstimo pessoal que as famílias precisem tomar num momento difícil, ela já está em dificuldade, ela vai precisar tomar um empréstimo, ela vai precisar usar o cartão de crédito que tem a maior taxa do mercado, em torno aí de 400% ao ano, ela vai ficar numa situação ainda mais complicada por conta dessa taxa, porque que estão, assim, absurdamente altas. É aquele negócio, a gente tem hoje uma taxa de endividamento no Brasil que ela é muito alta, também a taxa de inadimplência também é muito alta. Então, se você vai, por exemplo, renegociar a dívida, né, a gente está falando primeiro sobre isso, sobre o crédito, mas tem mais coisas que a taxa de juros interfere e a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, voltando, a taxa de endividamento no Brasil, o nível de endividamento no Brasil é muito alto, acho que chega a mais de 69%, 70%, enfim. Aí a pessoa precisa de um crédito para poder renegociar essas dívidas, para poder pagar. De repente ela conseguiu lá um trabalho, né? Conseguiu ter uma fonte de renda, precisa regularizar a sua vida. A hora que vai ver, chega lá na financeira, no banco, a taxa de juros, ela não vai sair disso nunca, não é, Vivian? Exatamente. E a gente passa dos 70%, a última pesquisa passa dos 70% de famílias aí endividadas e 85% dessas dívidas é no cartão de crédito que tem a pior taxa. Então, já em torno de 30% vai atrasar, já afirmam que vão atrasar essas dívidas, ou seja, então, e que mais aí de 10%, 12% não vão pagá-las. Então, essa taxa de inadimplência vai crescer consideravelmente quando a pessoa entra aí numa situação de lá na frente já não ter condições mais de tomar qualquer empréstimo, fazer qualquer crédito, e aí a situação da pessoa vai ficar cada vez mais complicada. E como sair disso? Como ela sair desse endividamento? Né? Porque só cresce e os bancos vão cobrando aí juros em cima de juros cada vez maiores. Fica uma dívida virar uma bola de neve, como a gente exatamente. Falando no português claro. Agora, não é só o trabalhador, não é só o brasileiro, entre aspas, comum, né? Comum não, né? Não é legal usar esse termo, mas enfim, o brasileiro mesmo, o brasileiro trabalhador, não é só para ele que a taxa de juros acaba afetando, impactando. Para gastos públicos, para o governo, para o Estado, também tem um impacto, não é, Vivian? O impacto para o governo é altíssimo, é muito considerável, porque em um ano o governo gastou aí do orçamento, pagou em juros da dívida 600 bilhões. Isso é 6% do PIB. Então, é muito Peraí, vamos só destacar isso. Então, 600 bilhões de reais foi pagamento só de juros, por causa da Selic que está alta. Por conta da Selic alta, exatamente. 600 bilhões que deixou de ir para a saúde, que deixou de ir para a educação, que deixou de ir para políticas públicas essenciais para a população. Que está indo para onde? Está voltando principalmente para o sistema financeiro. Porque 30% dos credores aí
são os próprios bancos. É o próprio sistema financeiro que tá recebendo de volta esse dinheiro. Então, o governo fica aí muito à mercê desse sistema, né? Agora, quem é que determina essa taxa? O que é que pode ser feito para que essa taxa baixe? O Banco Central, ele que determina essa taxa a partir de uma meta, né, de inflação que é definida pelo Conselho Monetário Nacional. O famoso Copom, né? E o Copom vem a partir das expectativas do mercado, e a expectativa do mercado é basicamente a expectativa do sistema financeiro, é a expectativa dos bancos. Então, é de banco para banco, é do sistema financeiro para o sistema financeiro. E se o sistema financeiro acha que a inflação vai crescer, tem que crescer a taxa de juros. Aí cresce a taxa de juros, o dinheiro que vai voltar para eles é maior. Então, é um conflito de interesses. É de banco para banco, é voltar o recurso todo para eles. Então, é a grande armadilha aí, esse sistema é uma armadilha também, porque penaliza a população, penaliza o investimento produtivo, penaliza o mercado interno, penaliza as políticas públicas. Bom você falar sobre o sistema produtivo também, porque o que ocorre é uma migração do investimento na produção para o investimento, né? Ou seja, tem dinheiro que poderia estar sendo usado para produção, para gerar emprego, enfim, gerar economia. O que preferem fazer? Preferem manter lá no mercado financeiro, rendendo juros, o rentismo. Exatamente. Né? Isso não produz nada, isso não gira economia, não gera emprego nem nada. Não precisa nem perguntar, então, quem é que ganha com taxa de juros, dinheiro, né? Virando dinheiro, eles querem só os juros, é fácil, vou colocar ali, vai render para mim, eu não tenho que esperar me dar retorno o investimento produtivo. Eu tenho custo, eu tenho que aguardar um tempo do retorno, então, por que eu vou ter esse custo se eu vou lá, coloco e vou só esperar o retorno dos juros? Então, é essa que é a grande questão, né? E o mercado a economia fica prejudicada, porque você não tem investimento interno, você tem os empregos caindo, você tem as pessoas tendo que se virar para conseguir qualquer trabalho, porque não tem emprego de qualidade, porque não tem investimento na economia, porque as grandes corporações, as grandes empresas estão preferindo investir no mercado financeiro, estão preferindo o rentismo ao investimento produtivo. E a gente está falando sobre emprego. A Lei 179 de 2021, que determinou, que instituiu a famosa autonomia do Banco Central, uma das premissas básicas, está lá na lei, inclusive, é um compromisso com a geração de emprego. E não é isso que a gente acaba vendo com essa tal de autonomia, não é, Viviane? Exatamente. Essa lei, ela define as funções do Banco Central, mas ela define que a principal é zelar pela estabilidade dos preços na economia, né? Estabilidade da moeda. E com um objetivo, uma função secundária, é que o Banco Central ele vai zelar pela estabilidade de preço na economia e por um sistema financeiro eficiente e seguro, que ele controle aí as flutuações no nível de atividade econômica e, com isso, também no nível de emprego. Mas o nível de emprego está muito aquém dos interesses do Banco Central, a gente vê, porque o Banco Central apenas busca e zela pela meta da inflação, mais nada. O nível de emprego, com essa busca incessante pela meta da inflação, a gente vê que o nível de emprego está muito aquém do que deveria e, basicamente, a gente só vê prejuízo nesse sentido. Vamos destacar isso. Os economistas, principalmente os conservadores, o mercado financeiro, enfim, dizem que é necessário manter a taxa da Selic, a taxa de juros básicas do Brasil, que é determinada pelo Banco Central, a Selic, né? É bom a gente sempre dizer todos os nomes aqui para a pessoa. Tem gente que fala assim, Selic, tá, o que é Selic? É de comer, né? Mas é a taxa de juros que, como a Viviane explicou no começo aqui, ela rege todas as operações de crédito, impacta na vida de todo mundo. Mas é importante a gente dizer sobre a inflação, porque dizem, né, os economistas conservadores,
o próprio Banco Central, né, que a taxa de juros sendo mantida alta, ela controla a inflação. Verdade ou mentira? Ela não controla essa inflação que o Banco Central diz que deveria controlar. Basicamente porque o Banco Central alega estar focado na inflação de demanda, que nós não temos no Brasil, nós nunca tivemos uma inflação de demanda no Brasil. Nós temos, ao contrário, uma inflação de custos justamente por essa taxa elevada. Com a elevação das taxas de juros, a gente tem toda uma cadeia de custos aí que são afetadas. Qualquer investimento vai custar esse preço da taxa de juros, das taxas, de todas as taxas estarem no sistema financeiro já muito elevadas. Então, os custos vão ser afetados. Mas a gente tem outras causas aqui. Por exemplo, agora, as causas da inflação foram a guerra na Ucrânia, que afetou a inflação de alimentos. A gente tem problemas climáticos, que também causou a inflação de alimentos. E a gente tem os preços da Petrobras, que afetaram, a política de preço da Petrobras afetaram consideravelmente a inflação no Brasil. Então, isso não é demanda, isso é custos, isso é uma outra inflação, é com outra política que a gente vai atacar essa inflação e o Banco Central alega que teríamos uma inflação de demanda. Como teremos uma inflação de demanda se a gente tem um desemprego elevado, os empregos que estão sendo gerados são de baixa qualidade, um nível de renda baixíssimo, um alto endividamento? Que demanda é essa que a gente tem em excesso? Pois é, por tudo isso, por todos esses motivos, por tudo isso que a gente conversou. Aliás, eu só queria fazer uma parte que a Vivian falou sobre a política de preços da Petrobras. É sempre importante a gente dizer que ela foi instituída lá no governo Temer em 2017 e vem sendo mantida, e agora existe uma possibilidade, né, uma luz no horizonte de que ela possa mudar, que é a política de paridade de importação, né, que é a política que mesmo o Brasil produzindo petróleo, o petróleo que a gente consome aqui, os nossos preços acompanham os preços do mercado internacional com todas as variações, preço do dólar e etc. É uma política que a gente viu o que aconteceu. Gasolina chegando a R$10, diesel chegando a R$9 e R$10 também. Enfim, essa é uma política que precisa ser revista. Bom, mas feito essa parte, para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, esse nosso Contraficast, é só dizer que a Contraf está fazendo uma campanha, enfim, está engajada no combate aos juros altos no Brasil, a taxa Selic alta, porque ela, enfim, como a gente viu por todos os motivos que a Vivian explicou aqui, elas só servem aos rentistas, ao sistema financeiro, e os trabalhadores acabam pagando por essa conta. Então, é importante que cada trabalhador, cada trabalhador tenha em mente que taxa de juros a 13,75 ou taxa de juro alta não é negócio para a gente, não é, Vivian? Taxa de juros alta de forma alguma beneficia a economia, não beneficia trabalhadores, não beneficia o emprego, não gera renda, só faz a economia andar para trás, só beneficia rentista, que não traz nada de retorno para a economia ou mesmo para a população, só para os próprios bolsos e para o próprio sistema financeiro. E o sistema financeiro não está trazendo nenhum retorno para a população. Vivian Machado, economista do DIEESE, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. A gente espera conversar mais vezes com você sobre a taxa de juros caindo, né? Tomara. Né? Nos próximos tempos. A gente finaliza então aqui essa edição do nosso Contraficast. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima edição. Até.